esteja com todos nós aqui nesta noite, todos aqueles também que estão nos acompanhando através do canal da nossa igreja. Vocês sejam muito bem-vindos e continue conosco até o final do culto. Com certeza, o Senhor irá falar ao nosso coração aqui nesta noite, através da sua palavra, através do seu servo. Meus amados irmãos, eu quero falar para vocês aqui nesta noite, baseado apenas em um versículo da palavra de Deus, e no seguinte tema: exercitando a fé em meio às adversidades da vida. Grava esse tema: exercitando a fé em meio às adversidades da vida. Como eu e você temos nos comportado mediante as lutas, as provações, as adversidades e as dificuldades que vêm sobre nós? Como nós temos nos comportado? Vai pensando aí. Certo dia, já falei isso aqui, vou falar novamente, ouvindo uma palavra do pastor Araújo, que é pastor que foi mesmo, pastor ali na primeira de Vitória há muito tempo, e ele disse a seguinte frase: mesmo sendo servo do Senhor, atuante, procurando fazer tudo que agrada ao Senhor, mas há aqueles momentos de altos e baixos na vida do cristão. Às vezes a gente está lá em cima, outra hora você está, parece, lá no chão, né? Às vezes é coisa que nós não temos até explicação, mas a vida aqui nessa terra é dessa forma, né? É aqueles momentos maravilhosos, momentos, abençoados, mas temos também momentos difíceis, momentos de lutas na nossa vida, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo servos do Senhor. Mas o versículo que eu quero deixar para os irmãos como texto básico desta noite se encontra em Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós, tentação, senão humana. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Amém? Então, como eu disse, como temos comportado diante das lutas e das adversidades da vida. Meus irmãos, é bom, é maravilhoso, é tremendamente bom quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo vai correndo, politicamente falando assim, tudo tranquilo, tudo família, assim, com saúde, filhos com saúde, a casa, a despensa repleta, emprego indo muito bem, um bom salário, bom plano de saúde, um carro novo na garagem, um carro do ano e tudo mais. Como diria, é só alegria. Quando está tudo assim, tudo dessa forma,
família com saúde, filhos com saúde, né? Um bom emprego, um bom salário, uma casa boa, um carro, né, no ano, uma poupança, uma reserva de dinheiro. É uma maravilha, né? É muito bom. E é muito fácil até de adorar a Deus. E talvez até mesmo de esquecer de Deus. Alguns, quando está nesse patamar aí, né, vai tudo bem, ele glorifica a Deus. Ele agradece a Deus todos os dias. Mas tem alguém que às vezes esquece de Deus também, quando tudo vai correndo tudo maravilhosamente bem na sua vida. Mas isso aqui, irmãos, seria a parte A, que eu diria, né? Quando tudo corre bem, tudo vai maravilhosamente bem na nossa vida. Mas tem também o outro lado. Tem o outro lado da moeda. Quando parece que tudo começa a dar errado. Já observaram? Tem dia, tem semana, tem mês, que parece que tudo dá errado. Eu me lembro ainda, irmãos, quando eu era bem criança, e a gente vivia uma época muito difícil na nossa vida, e eu e meu pai fazendo um serviço de pedreiro, e ele pegou um serviço para ganhar um dinheiro, bem próximo do nosso patrimônio, do fazendeiro lá. E eu fui com meu pai, na verdade, ajudante junto com ele, e meu pai ganhou aquele dinheirinho ali, né? Quando ele pegou aquele dinheiro, irmãos, apareceu um imposto enorme para ele pagar. Apareceu um imposto do nada, né? Do nada, apareceu aquele imposto enorme lá, que a prefeitura lançou no terreno, que ele teria que pagar. E aquele dia não dava nem para pagar aquela conta. Então, a nossa vida é assim, tem hora que, do nada, brota coisas, dificuldade, né? Vem enfermidades, vem lutas, vem enfermidade, vem até morte, vem sofrimento, vem desentendimento, vem desemprego, e vem uma série de coisas e parece que aquilo não vai passar, e quando começa a resolver uma situação, se levanta outra, né? Eu lembro quando eu comecei a construir aquela casa minha ali, na Ilha das Flores, com pouco dinheiro, irmão, pouco dinheiro, eu mesmo fazendo, né? Muita dificuldade, fazendo as tarefas, fazendo um pedaço e outro. Eu saí daquele Gol verde que eu tinha, e chegando ali em Jardim Marilândia, eu estava muito cansado, porque eu tinha trabalhado o dia todo virando concreto. Eu bati o carro. Mas bati feio mesmo. Eu acho que eu dormi e tinha um gelo baiano assim, uma rotatória. Do jeito que eu fui, bati com o carro naquele gelo baiano. Capixaba, né? Não sei por que fala gelo baiano. Acho que é porque o baiano é forte. Gelo de concreto, né? Ou por aí. Mas olha só, irmãos. E que tristeza, irmãos. Eu gostava tanto daquele gol verde, com o carro bonito, eu gostava demais dele. Acabou, estourou o radiador, empedou tudo. Tive que chamar um lixo para levar aquele carro. E o dinheiro que eu tinha para continuar a construção, aí foi para consertar o carro. Mas Deus abençoou tanto, irmãos. Deus abençoou tanto que surgiu, né, alguém para me ajudar, e um ajudou de um lado, de outro. E a minha obra não parou, eu continuei e passou todo aquele momento. Então nós, irmãos, nós estamos nessa vida, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. São as leis naturais da vida, né, aqui dessa terra, aqui deste mundo. E tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que pensam porque nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos isentos, né? E até que diz, não, o anjo do Senhor guarda, está ao redor, e vai te proteger de tudo, da bala perdida, das doenças e de tanta coisa. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre nós somos. Tem vezes que Deus permite que as coisas nos aconteçam. Meus irmãos, e mediante isso aí, né, vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite, para mim mesmo também, essa mensagem também é para mim também, porque eu também me encaixo nessa situação. Você que está me ouvindo também através do nosso canal, quando isso acontece com você, como você reage?
como você se comporta, como você fica, né? Você fica diante de Deus, diante da sua casa, diante da sua família, como você faz? Como eu disse aqui, quando vai tudo bem, né? É só alegria. Mas e quando vem o outro lado, a outra parte, como nós comportamos? Poucos dias eu ouvi a mensagem de um pastor, e ele disse que uma grande falha que nós temos, que nós não devemos deixar isso acontecer, é quando alguma coisa nos acontece, nós começamos a nos justificar. Senhor, mas eu pago o dízimo corretamente todo mês. Senhor, mas eu vou na igreja quarta-feira, eu vou na oração, eu vou na escola bíblica, eu vou à noite. E por que isso está me acontecendo? Por que isso está me acontecendo? Senhor, né? Mas logo eu. Será que nós temos feito isso, irmãos? Então nós temos, irmãos, que ter cuidado. Em meio às adversidades da vida, em meio às lutas que nós passamos aqui neste mundo, aqui nessa terra, nós precisamos, irmãos, de não murmurar, não questionar, não querer nos justificar diante de Deus, que nós somos o bom, né, o bom da boca, o melhor, que nós somos corretos, que nós somos fiel, que nós pagamos o dízimo, que nós somos crentes, que nós devemos estar isentos daquilo ali. Não. Nós não podemos comportar dessa maneira. De jeito nenhum. Meus amados, o livro de Ruth narra um fato doloroso. Quem aqui já leu o livro de Ruth? O livro de Ruth, irmãos, conta a história de 4 pessoas. O esposo, a esposa, que era Noemi, e 2 filhos. E diz a palavra de Deus que lá em Belém estava uma grande seca, não tinha alimento. Assim diz a história no início do livro de Ruth. E aquela família, aquele esposo, da sua esposa, seus 2 filhos, foram para Moabe, que lá tinha alimento. E os irmãos sabem muito bem o que aconteceu ali. Passou algum tempo, o esposo de Noemi morreu. Aí seus 2 filhos tinham casado com 2 moabitas. Passou algum tempo, os 2 filhos também morreram. Irmãos, podemos dizer que o teto caiu sobre a cabeça de Noemi. O céu desabou sobre Noemi. Contudo, meus irmãos, aquela mulher, ela teve equilíbrio e força para superar tudo aquilo ali. Ela ficou ali por um tempo, as suas 2 noras, viúva, sem os seus 2 filhos. Mas chegou um momento que Deus visitou a sua terra e ela se levantou. Ela não ficou prostrada, ela não questionou, mas ela se levantou. Ela voltou para a sua terra. Ela mandou que as suas 2 noras voltassem para a sua família. Uma voltou, mas a outra não, a outra foi com ela. Os irmãos conhecem muito bem a história. Deus abençoou aquela mulher. Através da sua nora, Deus a abençoou. A sua nora foi trabalhar lá com seu parente, né, ali no Boaz. E ela adquiriu alimento. A sua nora depois casou com aquele moço. E Deus a abençoou poderosamente. Ela não se pasmou diante de tudo aquilo que tinha acontecido com ela. Mas ela se ergueu. Eu vejo um outro homem, irmãos, que tinha todas as razões para questionar
para reclamar, vai dizer, mas logo eu, Senhor, logo eu, por que isso está acontecendo comigo? É um patriarca que viveu muito antes, foi Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos sabem muito bem tudo que Jó passou. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Os irmãos sabem muito bem o que Jó passou. Jó perdeu tudo, todos os seus bens, perdeu seus filhos, suas filhas. Por fim, perdeu a sua saúde, perdeu a sua pele. Satanás colocou nele uma chaga maligna. Contudo, a palavra de Deus nos diz, Jó capítulo 1, 21 e 22, o Senhor me deu, no sair do ventre da minha mãe, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha todas as razões, todos os motivos para questionar, para reclamar, e Senhor, mas logo eu sou justo, eu sou temente, eu desvio do mal, por que isso vem acontecer comigo? Mas ele permaneceu fiel a Deus e ele não atribuiu nada daquilo ao Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer que ao longo da minha vida, eu também tenho passado por lutas, irmãos, eu passo por lutas. Enfermidades, provações, lutas, dificuldades. E às vezes a gente até treme na base. A gente é carne e osso, né? Não é que a gente treme um pouco na base. Mas a gente tem que dar uma meia volta, irmãos, e pedir força ao Senhor para nós comportarmos como cristãos e não questionar nosso Deus por aquilo que vem sobre as nossas vidas. Em Atos, no capítulo 16, no versículo 25, nós encontramos dois homens que tinham também todas as razões para questionar, para reclamar, para até blasfemar contra Deus, mas eles também não fizeram isso. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 16, mostra um fato que ocorreu na vida de Paulo, na vida de Silas. Aqueles homens que fizeram benefício a uma jovem que era possessa por um espírito maligno. E aqueles homens expulsaram, em nome de Jesus, expulsaram, libertaram aquela jovem daquele espírito de adivinhação. E diz a palavra de Deus que aquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. E por essa razão, Paulo e Silas foram chicoteados. Eles apanharam de vara, mas apanharam muito mesmo. Ficaram com seus corpos todo marcados, todo dolorido, todos dilacerados. E eles foram denunciados pelas autoridades, e eles foram presos no tronco. Contudo, cerca da meia-noite, diz a palavra de Deus que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos que estavam por ali ouviam eles louvando e orando ao Senhor. Foi antes de ontem, quando eu estava no culto na casa da minha irmã ali em Garrido, eu até citei essa passagem. Meus irmãos, muitas das vezes nós não precisamos pedir nada a Deus. Você está passando por luta, por dificuldade, por provação, por enfermidade, por desemprego, seja qual for o tipo do problema, você às vezes não precisa nem de falar com Deus, mas você glorifica o nome do Senhor. Você louva o nome do Senhor. Você
Você louva a Deus, você glorifica o Senhor. E Deus sabe aquilo que você está precisando. E Ele te responde. Às vezes você não precisa nem de abrir sua boca e pedir. Mas você glorifica, você exalta. E o Senhor te ouve. E exatamente foi o que aconteceu aqui na vida de Paulo e de Silas. Porque cerca da meia-noite eles oravam e cantavam. E o que aconteceu? Deus ouviu lá do céu. Deus ouviu a oração deles. Deus viu o louvor que eles estavam fazendo. Deus viu que eles não murmuravam. Eles não reclamavam. Mas eles adoravam a Deus. E Deus mandou um grande terremoto. Os céus se moveram. Deus mandou um grande terremoto. Vamos dizer assim, um tremor. Um tremor. E ali a porta dos cárceres se abriram. Todas as portas se abriram. Os grilhões que amarravam suas pernas, seus braços também caíram. E eles ficaram todos livres dentro daquela prisão. E o carcereiro, vendo tudo aquilo que tinha acontecido, o carcereiro quis se suicidar. Pegou a espada e quis se suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E foi quando o carcereiro disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, meus irmãos, o mesmo Deus que abriu o cárcere, o mesmo Deus também que fez com que nenhum daqueles presos fugisse, mas permanecessem ali. E o carcereiro creu no Senhor Jesus naquela noite. Levou Paulo e Silas para a sua casa, untou aquelas feridas, e toda a sua família foi salva e foi batizada. Deus, Ele é tremendo, meus irmãos. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus vê as nossas atitudes, a nossa postura diante do sofrimento, diante das lutas desta vida. Então nunca questiona, nunca murmure, nunca queira se justificar diante de Deus, porque eu, Senhor, porque eu sou teu servo, eu não aceito, eu determino, eu declaro, nada disso, meus irmãos. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele pôde dizer: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se você quer receber só bem nessa vida, se você quer servir a Deus para que nenhum mal te aconteça, para que corra tudo bem, tudo maravilhosamente bem, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o mesmo Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, já velhinho, próximo a morrer, próximo a ser decapitado, porque ele morreu decapitado com espada. Ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Paulo tinha todas as razões também para reclamar, para questionar, para murmurar. Mas ele disse: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, Deus, Ele permite que as coisas aconteçam. Talvez até a morte. Muitas vezes Ele nos livra. Muitas vezes o Senhor nos livra. Mas tem vezes que Ele permite. Mas nós precisamos saber comportar diante das lutas e dificuldades desta vida. Eu fico imaginando, irmãos, Deus poderia ter livrado Daniel da cova, mas Deus permitiu que ele fosse jogado lá dentro. Mas Deus não permitiu que os leões danificassem e tirassem a vida de Daniel. Então Daniel exercitou a sua fé mediante a acusação dos seus, as pessoas se invejavam dele. Daniel exercitou a fé.
E ele foi jogado na cova. Deus permitiu que ele caísse lá no meio dos leões. Mas Deus não permitiu que os leões tirassem a sua vida e devorassem a Daniel. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo ardente, a qual foi aquecida 7 vezes mais. Aqueles homens que levaram Sadraque e Mesaque morreram com o calor da fornalha. Mas Deus não permitiu que eles fossem queimados. O Senhor entrou com eles na fornalha. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, e eu aqui me lembro, em 2020, quando eu ainda estava na atividade ali no ônibus, e veio essa pandemia terrível no mundo, a Covid. E eu não tenho vergonha de dizer não, e falo para os irmãos, eu fiquei com muito medo de pegar a Covid. Muito medo mesmo. Eu tinha medo de pegar. Eu vi muitas pessoas morrendo. E as notícias eram aterrorizantes. Às vezes o indivíduo pegava a Covid no sábado, na segunda-feira ele já estava sepultado. Aquele motorista de ambulância, enfermeiro, médico. E quem não tem medo de morrer, meu irmão? A maioria, todo mundo tem medo de morrer. E eu fiquei com medo, muito medo mesmo. Eu dentro do ônibus, tem um monte de gente com Covid, gente morrendo, as notícias eram as piores. E eu subia ali para o meu terraço, e eu orava a Deus, mas orava, meu irmão, sempre para Deus me livrar daquilo ali. Usando máscara, usando álcool, me livra, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda. E Deus não me livrou da Covid. Não me livrou. Orei de joelhos, clamando. Eu peguei Covid. Eu peguei, Madame pegou, um monte de gente pegou. E eu fiquei o pior de todos. Os outros não deu reação nenhuma. O pastor viu como que eu fiquei, Aparecida viu, Oswaldo viu. Fiquei muito ruim mesmo. Achei que eu ia morrer. Durante 10 dias, eu ia na SAMP todo dia. Tomava injeção aqui, injeção nas 2 braços. E medicamento. Por fim começou a atingir meu fígado, precisou de levantar os medicamentos, meu pulmão ficou preto, 50% do pulmão ruim, eu não aguentava andar, eu fui para cadeira de roda, não aguentava falar, não aguentava cantar, eu gosto tanto de cantar, não aguentava cantar. Mas eu continuei, irmão. Eu sentava na minha varandinha ali, eu pegava meu violão, batia um violãozinho ali, ficava grungunando, porque eu não aguentava cantar. Um dia o Oswaldo passou ali, já falei com ele, irmão Oswaldo, estou aqui, batendo violão, eu não aguento cantar. Falei, irmão, mas em nome de Jesus você vai ver, você vai voltar a cantar melhor do que você cantava antes. E o irmão falou a verdade. Hoje eu canto melhor do que daquela antes do Covid. Mas aonde eu quero chegar? Deus não me livrou do Covid, mas Deus me livrou da morte. Deus não me livrou do Covid, mas Ele me livrou da morte. É claro, teve alguns que não livrou, né? Morreu aqui, irmãos aqui, a mãe, a filha, morreu Lázaro, morreu amigos meus. Mas aprove a Deus. Sei, não sou melhor do que ninguém, sou tão pecador quanto qualquer outro. Mas aprove a Deus, né? Que teve misericórdia de mim, né? E permitiu que eu estivesse aqui, até hoje. E por isso, irmãos, que eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus todo dia. Eu venho aqui e canto com a maior alegria. O dia que eu não venho aqui para cantar, eu volto triste pecado. Louvo a Deus com alegria todo dia, irmão. Sempre naquela calçada ali, embaixo do violão. Vou no culto da minha casa da minha irmã, lá, canto. Vou na casa da outra irmã, canto. Canto nessas praças aí onde eu vou. Não sei tocar não, irmão. Faço um barulho com o violão e canto. E adoro a Deus. Então, meus irmãos, a tentação vem. A provação vem. A dificuldade vem. Tem um dia que Paulo tomou 39 varadas. Menos uma. Não podia, a lei não permitia dar 40 varadas, não. Tinha que ser 40 menos uma. Ele tomou 39. Mas ele saía pregando o Evangelho. E ele dizia: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meus irmãos, a luta vem, a provação vem, a dificuldade vem. Vem a cova dos leões, vem a fornalha, vem o Covid,
vem o câncer, vem a dificuldade, vem as lutas, mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor Jesus, Ele está conosco. Ele diz assim: Ele é fiel, que Ele não deixa que venha a provação além da qual nós venhamos poder suportar. Então que fica essa palavra no nosso coração aqui nesta noite. Não blasfeme, não murmure, mas louve a Deus mediante as lutas e as dificuldades dessa vida. Amém?